Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de História do Brasil, voltando a falar sobre o Segundo Reinado. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um surto de industrialização que a gente vai ter no Segundo Reinado, primeiramente, e depois falar um pouco sobre a expansão da lavoura cafeeira também nesse mesmo período, tá? Para a gente começar a falar de industrialização ou de surto industrial ocorrido no Segundo Reinado, a gente tem que falar de um indivíduo, de um personagem que vai ser o responsável por esse surto de industrialização. Seu nome era Irineu Evangelista de Souza, também conhecido futuramente como Barão de Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza era gaúcho e ainda adolescente ele perdeu o pai dele, tá? Depois que ele perde o pai, a sua mãe se casa novamente e ele é enviado para a cidade do Rio de Janeiro, aonde ele vai ser criado por um tio que arruma emprego para ele em uma mercearia, né? O dono dessa mercearia devia dinheiro para uma empresa de importação inglesa e ele pede para ir negociar as dívidas desse dono da mercearia que era o patrão dele, né? O dono da empresa de importação, vamos dizer assim, que ficou surpreso, né, pela pouca idade do Irineu e principalmente com a habilidade dele de negociar as dívidas do patrão e convida ele, Irineu, para ir trabalhar com ele nessa empresa de importação, né? O Irineu não só começa a trabalhar, né, com o Sr. Caranders, que era o dono dessa empresa de importação, como futuramente acaba se transformando no sócio do Sr. Caranders, que depois da morte dele compra essa empresa, se transformando então no maior importador ou no dono da maior empresa de importação de produtos aqui no Brasil, de produtos importados, principalmente de produtos ingleses no Brasil, tá? E é a partir daí que ele começa a vislumbrar não só, né, o desenvolvimento comercial, mas sim o desenvolvimento industrial, graças às diversas viagens que ele fez para a Inglaterra, né, graças ao negócio da sua empresa de importação. Quando ele vai para a Inglaterra e vê, né, aquela Inglaterra industrializada, moderna, capitalista, industrial, né, ele quer trazer esses mesmos ideais capitalistas para o Brasil. Ele tinha como sonho industrializar o Brasil. E para isso o que ele faz? Ele volta para o Brasil e coloca a sua empresa, que como eu disse era a maior empresa de importação, né, brasileira, na verdade brasileira, capital brasileiro e inglês, né? E ele coloca essa empresa à venda, o que coloca, né, deixa muita gente apreensiva naquele período. Por quê? Porque achavam que estava acontecendo alguma coisa, que estava vindo alguma crise comercial, alguma crise de importação ou de falta de produtos. Por quê? Porque não era uma coisa normal alguém vender uma empresa que lucrava tanto naquele período. E ele vai fazer isso mesmo. Na verdade, ele vira para o povo e fala: é por isso mesmo que eu estou vendendo. Eu estou vendendo na alta porque eu consigo um preço ou um valor muito grande na minha empresa. Mas por que ele queria vender a empresa dele? Porque ele queria mudar de ramo. Ele não queria mais investir em comércio, mas sim investir em industrialização. Ele queria parar de importar e ele queria começar a produzir no Brasil. Por isso mesmo que o Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista de Souza, acaba se transformando no primeiro grande burguês industrial brasileiro. Ele é o primeiro exemplo, né, de um burguês que investe na industrialização aqui no Brasil. Ajudado muito, né, por uma tarifa criada pelo então ministro Alves Branco, a tarifa Alves Branco, criada pelo ministro Alves Branco em 1844, tá? A tarifa Alves Branco foi uma tarifa que vai aumentar a alíquota de importação de produtos, tá? Ou seja, desde 1810, os produtos que entravam no Brasil só tinham uma taxa de 15% no máximo de importação. Tá? A partir da tarifa Alves Branco, essa taxa de importação sobe para 30% e produtos produzidos ou similares aqui no Brasil, essa alíquota de importação ia de 30% a 60%. Tá?
Isso gerava o quê? Isso gerava um impulsionamento, isso gerava umas melhores condições de se produzir no Brasil. Afinal, se você vai comprar um produto no mercado, se você está pretendendo comprar um produto e esse produto, por exemplo, paga uma taxa de importação de 50%, porque esse mesmo produto ele era produzido aqui no Brasil, você vai comprar qual produto? Aquele produzido aqui no Brasil que é bem mais barato ou aquele importado que sofria uma alíquota de 50%, 60%, o que gerava um preço final muito maior. Tá? Então, a tarifa Alves Branco, pelo menos aqui no início, vai aumentar esse processo de industrialização, vai impulsionar o investimento não só do Barão de Mauá, mas de outros comerciantes, de outros industriários que veem a partir daí uma possibilidade de enriquecimento, uma possibilidade de investimento numa nova área que até então não ocorria aqui no Brasil. Tá? E é a partir daí que a gente começa a ter o Barão de Mauá investindo fortemente em muitas e muitas e muitas coisas. Tá? Ele vai ter uma diversidade de investimentos muito grande. Então, eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui. Tá? Então, primeiro, a Companhia de Gás do Rio de Janeiro. Tá? Ele vai investir na construção de uma companhia de gás que além de produzir, de extrair o gás, de importar gás, melhor dizendo, também vai fazer o quê? Vai fazer a iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, tá? Que foi o primeiro sistema de iluminação pública do Brasil. Ele vai investir numa rede de telégrafo submarino que saía aqui do Brasil indo para a Europa, tá? Então, cabos submarinos foram passados do Brasil até a Europa, gente, a gente está falando de 1850, tá? Porra, imagina, se passar cabos telegráficos do Brasil até a Europa. Imagina o tamanho do investimento disso, tá? A Companhia de Rebocadores do Amazonas também foi criada por ele. Ele conseguiu uma concessão de navegação por 30 anos do Rio Amazonas, onde ele vai ter diversos navios fazendo transporte de pessoas e produtos ali na região do Amazonas. Ele vai investir na Companhia de Bondes do Rio de Janeiro, que era o principal transporte público da época da capital. Ele vai investir em diversos bancos, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em diversos outros países da América Latina. Tá? E também vai ser o responsável pela construção da primeira ferrovia brasileira, tá? A Estrada de Ferro Petrópolis, a Rio Petrópolis, construída em 1854, tá? Então, como eu falei para vocês, diversos investimentos foram feitos, uma diversidade muito grande dentro do investimento industrial feito pelo Barão de Mauá, tá? Que se tivesse um apoio maior das elites brasileiras e principalmente do imperador, muito provavelmente o Brasil teria passado por esse processo de industrialização nesse período e não só depois, lá em 1930, com Getúlio Vargas. Porque a gente vai ter esse surto agora com o Barão, depois a gente tem outro surto lá na Segunda Guerra, aí depois sim, só lá, da Segunda Guerra não, desculpa, na Primeira Guerra Mundial, aí depois sim, só lá em 1930, com a ascensão do Getúlio Vargas, é que a gente começa a ter agora sim um investimento na indústria de base brasileira, que vai ser fundamental para dar sustentação para a indústria começar a se desenvolver, de fato, tá? O que não ocorre nesse período, muito pelo contrário, tá? Primeiramente, o Brasil não tinha um mercado consumidor, vamos dizer assim, suficiente para desenvolver a indústria nacional. Muito disso ocorria principalmente graças ao quê? A mão de obra escrava. Além da mão de obra escrava, a gente tinha uma elite que via no Barão de Mauá um cara que queria acabar com a escravidão, afinal, como os ingleses, ele queria a criação de mais mão de obra, mais mercado consumidor, uma mão de obra assalariada que geraria um novo mercado consumidor, o que era totalmente contra as ideias da aristocracia cafeeira, que dominavam e vão passar a dominar esse período histórico, que a gente vai começar a ver agora, o café. E também ia contra, muitas vezes, os interesses do próprio imperador, que muitas vezes temia o crescimento econômico do Barão de Mauá, temendo que esse crescimento pudesse gerar um crescimento político,
e gerava um ciúminho, vamos dizer assim, né, muitas vezes, de que o barão era maior do que o próprio imperador, porque mais rico do que o próprio imperador ele era, mais rico do que o próprio Brasil ele era, tá? E para quebrar o barão, infelizmente, não só, né, o Partido Conservador, principalmente, quando estava no poder ali no gabinete, na alternância, né, de poderes ali do gabinete do parlamentarismo às avessas, né, ali vai ser criada uma nova lei, né, que vai bater de frente com a tarifa Alves Branco, que vai ser a tarifa Silva Ferraz, que vai acabar fazendo o quê? Diminuindo a alíquota de importação novamente, né, o que vai fazer com que a gente tenha, né, uma concorrência muito maior, né, principalmente de Inglaterra, e aí aquela coisa, sem uma indústria de base, principalmente, sem um mercado consumidor, dependendo do capital internacional, a gente acaba tendo o senhor Barão de Mauá entrando em falência em 1878, tá? Ele vai morrer pobre? Não, o cara era foda, ele era um puta de um burguês ao pé da letra da palavra, tá? Ele vai acabar novamente enriquecendo, nunca, óbvio, vai chegar, né, a ser o Bill Gates praticamente dele, da época que ele foi, tá? Mas ele vai sim viver tranquilamente, trabalhando, né, negociando o café principalmente, né, depois da sua falência, vai sim ter uma vida tranquila, mas nunca mais vai voltar a ser, né, o grande barão de Mauá que ele foi nesse período desse surto industrial, praticamente da década de 40 até os anos 70, tá? Mas, em compensação, né, enquanto a industrialização não se desenvolveu, a industrialização não cresceu da forma esperada nesse período, o café sim cresceu, né? O café vai ser um produto que vai surgir no Brasil, né, aqui no período regencial, um pouquinho antes do que a gente está trabalhando. Eu falei lá atrás, quando a gente falou do período regencial, que vai ser o período onde surge o café. Mas ali no período regencial, o café ele ainda estava onde? O café ele ainda estava na casa da avó, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, minha avó no Rio de Janeiro tinha um pezinho lá no fundo do quintal, tua avó tinha outro pezinho. A produção era uma produção caseira ainda, para consumo próprio, consumo da população ali que produzia e consumia aquele café, né? Com o passar do tempo, né, vamos dizer assim, que a população brasileira começa a tomar gosto por café, começa a se perceber que Estados Unidos, Europa gostavam do café, que o café era visto como uma especiaria, né? E ali se começa o aumento da produção cafeeira, que se estende a partir de agora também, né, para o estado do Rio de Janeiro, saindo, melhor dizendo, do Rio de Janeiro, né? Então pega lá sul do Rio de Janeiro e começa a vir para a região do Vale do Paraíba, em São Paulo. E é aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, que a gente começa a ter a produção em larga escala, pela primeira vez, tá? Então, café nasce no Rio, nasce ali em São Paulo, começa a se produzir em larga escala no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. O Vale do Paraíba, para quem não conhece, é a região ali de São José dos Campos e Taubaté. Taubaté, a principal cidade nesse período ainda. São José dos Campos era uma cidade muito pequena, tá? Então Taubaté era a principal cidade da região naquele período. Então é ali, próximo de São Paulo, na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, que a gente começa a ter a expansão da lavoura cafeeira, né? O café era produzido ali e exportado para o Porto de Santos. Não se esqueça que o café ele era produzido principalmente visando exportação, da mesma forma que o açúcar, da mesma forma que o ouro, da mesma forma que todos os outros produtos reis da história do Brasil, tá? Então aqui se produzia, óbvio, uma parte fica dentro para consumo interno, mas a maior parte era exportada. E conforme a lavoura cafeeira foi se desenvolvendo, a sua produção foi aumentando, suas exportações foram aumentando e o alcance do café também foi aumentando. Ou seja, diversos consumidores ao redor do mundo começam a consumir o café e a querer mais café, o que vai gerar o aumento da produção cafeeira, o aumento das lavouras, né, saindo agora da região ali do Vale do Paraíba, vindo para o interior paulista, para o oeste paulista, tá? E aí a gente tem, de fato, o crescimento da lavoura cafeeira. Só que inicialmente esse crescimento, ou essa expansão da lavoura, ela para mais ou menos ali na região de Jundiaí. Então sai ali de Taubaté, né, do Vale do Paraíba,
começa a vir para a região aqui do interior, né, que vai se estender até Ribeirão Preto, Presidente Prudente, os cafundós do estado de São Paulo, mas ainda não. Né? Nesse início a gente tem então, né, saindo ali do Vale do Paraíba, vindo para a nossa região, só que para ali em Jundiaí. E por que parou em Jundiaí? Porque vai chegar uma hora que os cafeicultores viraram e falaram, ó, parou, Dom Pedro, não dá não. Né? A gente precisa ter um investimento na construção de ferrovias, porque o transporte, né, até então era feito através do quê? Era feito através de jegue, de carroça. Né? Então o transporte, além de lento, se perdia muito produto no transporte desse café. E quanto mais a lavoura está se expandindo para o interior, maiores eram as distâncias, maior o tempo de transporte, maior a perda de café, maior o prejuízo da aristocracia. Tá? E é então a partir daí que a gente vai começar a ter a construção das ferrovias do estado de São Paulo. E aí guardem que isso é importante, a primeira ferrovia foi a São Paulo Highway, né? Construída na década de 70, se eu não me engano, ela vai ser inaugurada em 1974, a São Paulo Highway, que saía lá de São Paulo, ela vinha até a região, né, de Jundiaí, passando por Joanópolis, Socorro, aquela região ali, Atibaia, mas guardem aí São Paulo Jundiaí, beleza? É o principal. Que vai ser a principal estrada de ferro, né, que vai, vamos dizer assim, transportar, a primeira estrada de ferro a transportar o café, né? Falei para vocês que não é a primeira estrada de ferro do Brasil, a gente falou agora, né, da ferrovia Petrópolis, da Rio Petrópolis, construída pelo Barão de Mauá na década de 40. Também para escoamento de produção cafeeira, tá? O Barão de Mauá, não diferentemente aqui dos aristocratas de São Paulo, olha que eu estou falando de 30 anos atrás, olha a visão do cara, né? Na década de 40, ele já via nas ferrovias, né, vamos dizer assim, a saída para facilitar, agilizar e diminuir as perdas do café, né, que saía do interior até o porto de Rio de Janeiro, até o porto de Santos, para fazer o escoamento dessa produção, tá? Então, posteriormente, depois da São Paulo Highway, a gente começa a ter o crescimento, né, desenvolvimento das ferrovias no Brasil, e isso vai gerar o aumento também da produção cafeeira, transformando assim o café não só no principal produto nacional, mas aquele produto que vai se transformar em base da economia brasileira até 1930, tá? Que depois de uma superprodução e principalmente da crise de 29, atrelada a essa superprodução cafeeira, a gente vai ter a crise do café e, como eu falei agora há pouco, o Brasil finalmente, né, se voltando para a industrialização. Beleza, galera? Por hoje é só. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana a todos, um grande beijo, se cuidem, até mais!